E se a cura não fosse entender tudo, mas aprender a cuidar de ti como cuidarias de uma criança? Na parte 4 falamos de reparenting, rematernar, como ser o adulto seguro que tu precisas, com autofala, com consistência, com segurança, com brincadeira, com limites e com pedir ajuda. E claro, ferramentas simples para integrar no teu dia a dia. Ressignificar as tuas feridas pode ser muito mais simples do que parece. Este é o Encontro Luminoso, um espaço de partilha honesta de espiritualidade vivida com os pés na terra. Sem perfeições, sem personagens, apenas mulheres reais, ferramentas diferentes e aquele amor que te ajuda a conectar com a tua própria verdade. Aqui vais ouvir vivências, tropeções, gargalhadas e dicas práticas que fazem diferença no teu dia a dia. Pronta para voltar a ti? Então, abrimos o círculo. Chegamos à última parte do tema deste mês, criança interior e infância. E aqui entra algo muito real, porque não é só sobre entender tudo, é sobre aprender a cuidar e colocar em prática. A cura começa com curiosidade, com compaixão. Não começa com culpa nem com querer consertar rápido. Isso é um mito, não existe. Excepto a situação do filtro. A situação do filtro foi bastante rápida. Ajudar os outros não substitui o olhares para ti, nunca. O impulso de curar o outro é muitas vezes fuga ao próprio processo também. Portanto, hoje vamos pôr a mão na massa e aqui uma nota de agradecimento, Cecília, porque aquelas práticas que me sugeriste fazer, de voltar à criança, de pedir aos guias que me levassem a uma Sofia do passado, fez mesmo muito bem, porque viajei a muitas Sofias dos 30, de bebê, dos 14 anos, exatamente no momento em que o meu pai faleceu, estive lá novamente e pude falar com essa Sofia. Foi mesmo cura pura. Foi muito, muito bonito. E neste processo foi curioso também, porque a criança que eu tantas vezes via sentada, isolada, não é? Aquela Sofia pequenina com a sua flautinha, com o seu flautil, que foi a minha grande companheira de infância, a minha flauta, e que eu via sempre sentadinha num cantinho triste, depois de fazer este processo destas visitas a mim mesma, passou a ser uma Sofia que vinha a correr cheia de alegria para os meus braços. Foi uma mudança brutal, linda, maravilhosa, até me estou a arrepiar, porque foi realmente um perceber que ela própria, não é? E eu própria, a minha essência estava a começar a vir ao de cima, e isto aquece-me mesmo o coração. E leva-me ao reparenting, não é? Ao rematernar na prática. Ou seja, como é que nós cuidamos da nossa criança interior hoje? E vou começar por ti, Cecília. Ok. Isto para mim foi um tesouro que eu descobri, a cura da criança interior. Começou com um curso que era de coaching, PNL e linha do tempo. E na linha do tempo era trabalhar ali a hipnose e um dos módulos era a cura da criança interior. Mas até trabalhava-se outras coisas também, mas eu peguei naquilo, aquilo ressoou tanto comigo, até porque eu lembro-me de ter visto a minha criança precisamente, é um primeiro encontro que eu estou a ter com ela, em que ela está super encolhida, e a partir daí eu decidi ser corajosa e fazer de forma autodidata, completamente sozinha, fazer isto, fazer várias vezes um encontro com a minha criança, e fiz isto de uma forma bastante intensiva durante para aí uns 9, 10 meses, em que os primeiros meses, olha que eu fazia a cura da criança umas 3 vezes por semana, de tão escafiada que ela estava. Pronto, isto teve a ver exatamente com uma infância muito, muito difícil, mesmo traumática. Eu, quando faço a cura da criança, e mesmo como terapeuta, quando faço, estou sempre atenta às 5 feridas principais, que são as feridas que é o abandono, a rejeição, a traição, a injustiça e a humilhação.
E quando eu descobri essas 5 feridas, quando eu ouvi pela primeira vez falar sobre essas 5 feridas e li um livro, existem livros sobre as 5 feridas, achava eu que só tinha para aí 2 ou 3 e afinal tinha as 5 bem fortes. Consegues imaginar o trabalho que eu precisei de fazer em mim. Mas depois também foi maravilhoso porque fui aprimorando e se há uma das feridas que eu melhor consegui curar aqui foi precisamente a do abandono. E que é engraçado porque é uma ferida que é muito transversal à maioria das pessoas, a ferida do abandono. Não é? E aqui o que eu descobri foi que eu descobri muita coisa. Estava aqui horas e horas para falar sobre isto. Primeiro descobri que era das ferramentas mais poderosas de amor próprio que eu podia dar, porque eu estava realmente a ir ao encontro da minha criança, a dar-lhe o colo, o amor, as palavras de carinho e a atenção que ela precisava e que ela não tinha obtido, ou que ela achava, sentia que não tinha obtido. Tal como a Catarina disse, não é? Os pais fizeram o melhor que eles souberam. Mas isto não significa que eu, em criança, não tivesse sentido um abandono. Pronto. E é aqui que entra o reparenting, não é? Que é nós irmos ao encontro da nossa criança, mas nós, como adultas, irmos ao encontro da nossa criança, que foi isto que eu fiz e que eu agora faço às pessoas que querem fazer terapia comigo, que é ir ao encontro da criança como adulta, dar-lhe o colo que ela precisa, dar-lhe o amor, fazer escuta ativa, deixar que a criança fale comigo e que me diga o que é que se passa, até porque isto acontece de uma forma muito rápida e orgânica, não é? Se for eu a ir ao encontro da minha criança, eu já sei o que é que se passa com ela. Para depois eu então fazer o reparenting, que é eu ser a mãe dessa criança, ser o pai dessa criança e trazer-lhe a clareza que ela precisa. Porque essa criança está no nosso subconsciente, ela faz parte do nosso subconsciente e é desta forma, como eu costumo dizer, lá está, tu com o filtro de água conseguiste resolver tudo aqui, não é? Mas há pessoas que conseguem resolver tudo aqui, mas ainda há os gatilhos. Precisam levar ao corpo, sim. Pronto, e é o que eu digo, é criar a ponte da mente para o coração. Pronto, e então é esta a ponte que é o ir ao encontro da criança é exatamente recriar, reprogramar o subconsciente para ir ao sentir mesmo. Para mim, a criança é o sentir. Okay? Nós, adultas, mentalmente já sabemos o porquê da coisa. Mas ir à criança é trazer para o coração e isso espalha-se pelo corpo todo. E das coisas, há uma coisa que eu uso muito que é o perdão. Há pessoas que embirram com a palavra perdão, não gostam, até porque há aqui muitas vezes uma conotação religiosa, não é? O perdão, eu perdoo-te, não é? E as pessoas não gostam, pode ser também aceitação. Aceitação é uma palavra que muitas pessoas aceitam mais facilmente do que o perdão. Mas eu percebi que mais do que eu perdoar as pessoas que me tinham magoado, aqui há um magoado entre aspas, não é? Ou seja, que disputaram em mim as feridas ou que ativaram em mim as feridas, foi eu perdoar-me a mim mesma. Muito. Ou porque eu não falava quando eu queria ter falado, quando eu não me defendia quando eu podia ter-me defendido, quando eu não me mostrava, tinha vergonha de me mostrar, quando eu permiti que certas pessoas fizessem A, B ou C. Portanto, havia aqui muito auto-perdão a fazer. E o que eu fui percebendo ao longo do tempo foram várias coisas que se manifestaram em mim que eu não estava à espera. Porque eu estava realmente a ser um laboratório de mim mesma, a fazer estas experiências, porque isto foi tão intensivo. O que é que eu percebi? Eu percebi que de repente já não estava a julgar as pessoas como eu costumava julgar, porque eu já não me estava a julgar a mim, não é? Porque eu percebi que aquilo que eu julgava nos outros era um auto-julgamento, muitas vezes. Percebi vários dons, como tu também já referiste, Sofia, os dons que eu tinha em mim, que podia usar, que eu tinha vergonha e que abafava, porque eu achava que
que não merecia. Portanto, há tanta coisa que se trabalha que quando eu estou a falar com a minha criança interior, ou quando eu ajudo as pessoas a elas falarem com a criança interior, muitas vezes elas apercebem-se de coisas que nem sequer sabiam, que nem sequer estava consciente. E que a própria criança ajuda-me a levar-me a entender qual é a verdadeira ferida. Pronto, e bem, isto é brutal, porque são mesmo viagens que se fazem que estão ali a ser momentos do passado que estão a ser ressignificados. E eu sei que as pessoas muitas vezes, todo este assunto da criança interior causa desconforto, porque a pessoa pensa, não sei se me apetece muito ir chafurdar no passado, não sei se me apetece muito abrir aquela gaveta que eu já fechei, já tranquei, já deitei fora a chave e já não quero ir lá, já nem quero olhar para aquela gaveta, ela está lá no fundo. Mas essa gaveta, com o passar dos anos, vai começar a pesar. Aquela gaveta começa a entrar o bicho da madeira, começa a comer aquilo que às tantas está lá e tem que ser aberta e tem que se tirar Sim. a porcaria toda que lá está. Tem que se limpar e arranjar aquela gaveta e arrumá-la e voltar a pôr lá. Lá está ou vai, não é? Ou vai, porque senão manifesta-se em doenças ou manifesta-se em padrões extremamente limitativos para a pessoa e que muitas vezes a pessoa nem sequer tem noção. Eu não tinha noção dos potenciais que eu tinha dentro de mim, dos dons que eu fui descobrindo depois. Mas eu consigo fazer isto. Mas eu consigo fazer aquilo. Só para tu teres a noção que toda a minha infância e adolescência e grande parte da minha juventude, eu achava que era uma nódoa. Eu achava-me o patinho feio. Eu era a pessoa que mais complexos tinha. Eu achava que não era capaz de fazer nada. E de repente eu percebo, naturalmente, com esta cura da criança, eu consigo fazer isto com facilidade. Eu consigo aprender aquilo. Eu consigo, não sei. Afinal, eu consigo fazer uma data de coisas. Porque a confiança foi crescendo em mim. E é isto, nós trazemos compaixão àquela criança. Se eu estou a olhar com um olhar de mãe para a minha criança, o olhar da mãe é o da compaixão, é o do amor incondicional, que é o que eu lhe estou a transmitir, que é o que ela mais precisa. Sim. Ela quer ser vista, ela quer ser ouvida, ela quer ser entendida, compreendida, não é? E é tudo isto que nós conseguimos fazer à nossa criança. E nós podemos fazer isto a nós próprios, que é o que eu faço muito em auto-hipnose, não é? Agora menos, fiz isto de forma intensiva, agora faço só quando sinto que há um ou outro gatilho ou qualquer coisa. Ou a pessoa pode fazer com a ajuda de alguém, não é? Que é o que eu faço. Há pessoas a quem eu ensino e que fazem por elas próprias, que têm esta vontade e sentem esta coragem de, ok, eu quero-me resolver a mim mesma e eu acho que consigo. Há outras que precisam desta ajuda exterior, em particular com traumas mais difíceis, não é? Que elas não queiram, há gavetas mesmo difíceis de abrir e que elas querem sentir-se acompanhadas a fazer este caminho. Mas tal como tu disseste logo na primeira parte deste tema, que é isto é um voltar a casa que precisa de existir, precisa de acontecer um dia. E eu vejo isso também muito com os códigos, quando se trabalha a criança interior, que é, ou seja, o subconsciente, porque o trabalho dos códigos é diretamente com o subconsciente, há sempre a preocupação de proteger, portanto, vai-se trabalhando por camadas e não vais logo à ferida. Vão-se sacando as camadinhas, como uma cebolinha, Sim. não é? Um bocadinho, Olha, isto... até a pessoa estar pronta para, ok, agora liberto Sim. realmente a verdadeira ferida mais profunda. Mas é feito em todo um processo. Sim, e as pessoas são todas muito diferentes e como a Fátima estava a dizer, a mesma pessoa às vezes faz de uma forma, outras vezes faz outra. Eu já tive um episódio em que eu estava a fazer a cura da criança interior a uma pessoa e fomos parar a adolescente dela e a adolescente é que nos levou à criança. A pessoa e eu, juntamente com a pessoa, não dava para acedermos diretamente à criança. Tínhamos que passar pela adolescente que estava a proteger a criança. Portanto, a adolescente estava ali com os problemas, mas não era a emoção principal. E então nós fomos com a adolescente. Ok, eu levo-vos à criança. Porquê? Porque a adolescente, naquela idade, é que se tinha apercebido de uma coisa
acerca de si própria em criança. Pá, isto é extraordinário, é um mundo extraordinário mesmo. O que se passa no subconsciente é toda uma É um aventura. mundo, sim, é É, brutal. É brutal. é brutal. Fátima! Não tenho apenas nada a acrescentar, somente dizer que, no fundo, há muitas pessoas que conseguem identificar essa criança e há muitas que não conseguem. Muitas. E há pessoas que conseguem pagar a um terapeuta para poder gerir essa situação e Sim, há e pessoas outras que que não. não. Que não. Então, aqui o que daria seria pequenos conselhos para poder aos poucos conseguir enxergar como é que está a minha criança. Eu, por exemplo, ou as pessoas que são muito espirituais, ou os terapeutas, etc., podem já canalizar, fazer essa auto-hipnose e já sabem como a criança está. Mas quem não sabe, o que eu lhe diria assim de primeiras é que, como quem está a ver um filme, e nesse filme, nessa televisão que tem à sua frente, vai pôr a imagem, uma das fotografias de quando era criança. E olha para essa imagem. E essa imagem pode ficar estática ou pode, com o passar do tempo ou do trabalho, ficar em movimento. E a pessoa visualizar como é que essa criança está, ou o que é que ela vê. E simplesmente, desde fora, a uma certa distância, que a observe. De maneira tranquila, de forma neutral, que observe como é que ela vê a esse ser. E com o passar do tempo, aí sim, já como mãe ou como pai, dar-lhe o colo que precisa. Dar-lhe esse colo. De maneira direta, já no seu próprio corpo, no seu subconsciente e na sua psique, ou aí, nessa imagem. Imaginar que eu, como adulta, vou junto dessa criança, dou-lhe a mão e levo-a aonde ela quer me levar. E eu falo com ela e comunico-me com ela. Mas, primeiro, ver, observar, sentir. E a partir de aí, começar a interagir. Seria o conselho que eu daria para que, aos poucos, a pessoa possa ir trabalhando tudo isto. Sempre e quando não tiver a opção de pagar a um terapeuta ou pedir essa ajuda a quem realmente sabe. Mas ter a confiança de que todos nós, todos, podemos realmente comunicar-nos com a nossa criança interna. Todos, sem dúvida nenhuma. Com um bocadito mais de trabalho ou menos, mas todos podemos. E ir com delicadeza, sempre. Com delicadeza, com amor, com tranquilidade, com se hoje não consigo, se calhar amanhã ou na próxima semana. Mas eu vou tentar, porque tendo em conta as diferentes dimensões, essa dimensão na que se encontra essa criança, apesar de eu só a ver, ela de alguma maneira já está a sentir que eu estou a observá-la. Então, tarde ou cedo, Sim. haverá essa comunicação. Mas precisamos dessa paciência também, ok? Sim. Isso agora fez-me lembrar uma coisa, porque eu ia perguntar, mas de alguma forma já me respondeste, porque eu às vezes tenho pessoas que chegam e que não se lembram da infância. Eu estava a pensar nisso, sim. Sim, mas a Fátima acabou por responder um pouco, porque é ok, mesmo que eu não veja, aqui lá está, voltamos sempre ao confiar no Que a processo e ao confiar e emoção, na intenção, a que é emoção está a lá. criança, desculpa, Cecília, que é a criança saber que a estás a olhar, ainda que não a vejas, ela já te está a ver Ela a ti. está, Sim, ela ok. está, ela está. Ok, isso Poderá responde. querer ficar mais próxima ou menos, mas aos bocadinhos Sim, vai haver sim. essa comunicação. E se não, também dizer-lhe, se não consegues ter uma lembrança desses momentos da tua infância, vai essa outra primeira lembrança que tu tens, seja com 10 anos, ou com 13, ou E com 15. vais, Vai sim, aí, vai aí. E aos poucos já começas a depois conseguir voltar chegará para onde tem trás. de ir. Às vezes a criança, às vezes a pessoa não se lembra do episódio ou de qualquer coisa, mas a emoção normalmente a criança consegue transmitir. E é isto, se a pessoa for com a intenção só de dar colo, só de dar amor, compaixão, mesmo que não se lembre de nada, mas ok, eu sinto que
está triste. Então vou lá. Olha, só te quero dar colo. E eu não sei porque que tu estás triste, mas eu tenho a certeza que estás a fazer o melhor que consegues. E que eu estou aqui contigo. Às vezes é o que basta. E Exato. ir sem medo, porque eu acredito piamente nisto, que só é mostrado aquilo que a pessoa já está pronta Exatamente. para Claro que curar. sim. Sim. O Se é subconsciente no faz o fundo mesmo. mostrado, percebermos- mesmo que não queira, mesmo que seja desconfortável, epá, mas está-me a vir esta memória, eu não quero ir lá. Epá, mas vai, confia, porque tu já não estás lá a reviver aquilo, tu já és a pessoa adulta. Não precisas também de resolver nada. Eu aqui já nem sequer estou a falar do ressignificar. Se calhar aquela criança está-te só a chamar porque ela só quer o teu colo. Vai lá só dar o colo. E sim, isto aqui, o que é que acontece muitas vezes? Uma catarse, um choro. Mas era um choro que precisava de sair. E depois, opá, às vezes não preciso dizer nada. Mas aquela criança passou por aquele momento, não está sozinha, eu estou lá com ela. E estamos a chorar as duas. E depois volto para o meu lugar de adulta, para o aqui e para o agora, e ela já se sentiu vista e acolhida. E ir sem medo. Ir sem medo. Para o que se vai ver, não é? Porque eu acho que é muito isto. A pessoa muitas vezes tem medo. Onde é que eu vou parar? Tem medo da Não é? dor, não é? Porque Sim, custa. sim. Exato. Ias dizer alguma coisa, Fátima, também? Não, que simplesmente por vezes também achamos que são coisas muito distantes, muito difíceis de poder chegar lá. E no fundo, tudo tem sempre um símil ou uma semelhança com a vida real. O que estava a dizer a Cecília imagina, um caso específico, por exemplo, que me aconteceu também há uns tempos. Havia uma criança e a criança, eu estava também o seu pai, mas a criança estava mesmo, tinha uma birra, mas mesmo assim muito difícil. E o pai já tinha uma energia que já nem conseguia, nem queria ficar próximo dela, porque sabia que ia ficar pior. E a menininha, ela já me conhecia a mim. E eu, o único que fiz foi, eu sentei-me do seu lado, nas calmas, em silêncio, bastante coladinha a ela. Sem a tocar, mas bastante coladinha a ela. Simplesmente. E esperei. E esperei. E foram 3 minutos, 2, 3, que a criança. Porque somos energia, é mesmo isso. Então ela tinha energia pá, 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 e a outra energia do lado estava mais calma. E então, clic, 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 clic. Então é exatamente isso. É achar que no fundo sempre é muito mais fácil do que a nossa mente nos está a dizer. Sempre. Então confiar, fazer instintivamente e já está. Só isso. Simplificar, que é uma palavra que eu ouvi muito esta semana. É Simplificar. relativizar, simplificar, tirar a Simplifica. importância. É mesmo, é mesmo. Simplifica. Eu acho que isto já deixou a malta aos saltinhos e a dizer eu quero, que é mais ferramentas simples. Já demos aqui dicas super, super práticas, mas gostava que deixássemos todas assim ferramentas simples, além destas que já partilharam agora, que possam recomendar para honrar e ressignificar estas feridas da nossa infância. Eu estou aqui com a minha cachopa mais nova, ela tem pelo, é um pouco peluda, mas está carente e eu estou-lhe a dar espaço. Olha, estou a fazer aquilo que fizeste com a menina. Ela está aqui toda contente. Catarina, ferramentas simples. Eu gostava só aqui de acrescentar uma historiazinha muito curtinha àquelas que vocês estavam a contar. Não vais pôr a chorar outra vez, não? Não vou pôr a chorar. Vou tentar. Então, isto em terapia também. Um homem, já adulto e com uma carreira espetacular, mas ele viajava muito e fazia muitos congressos no estrangeiro e tinha que falar em público com alguma regularidade. E cada vez que ele fazia isto, ele entrava em pânico. Só de pensar que tinha que falar para o público, ele entrava em pânico. Então, em terapia, descobriu que quando era criança, numa noite véspera de ir de férias, os pais decidiram, assim que ele adormeceu,
como tinham que sair cedo no dia seguinte, decidiram sair de casa sem fazer muito barulho, fechar a porta, que ele acordou assim que eles fecharam a porta, e desceram com as malas para porem as malas já na bagageira do carro para no dia seguinte ser só sair. Ora, ele, criança ainda, não é? Acordou com aquele som da porta a fechar, a porta de casa a fechar, lembrou-se de ir à janela. E quando foi à janela, a imagem com que ele ficou foi que os pais, não é? Ver os próprios pais à noite, a porem as malas dentro do carro. Ou seja, ele, apesar dos pais depois terem voltado, não é? A emoção que ele sentiu naquele momento exato em que, quando se aproximou da janela, a imagem que viu foi aquela, não é? Com tudo o que isso acarretou, não é? Foi completamente diferente do que aconteceu na realidade, e os pais, claro, foram só pôr as malas ao carro, regressaram e estava tudo bem. Mas a verdade é que aquela emoção ficou nele para sempre, o medo da rejeição, do abandono, não é? Claramente que os pais iam fugir e deixá-lo. Cá está o combustível depois que gera todos estes programas, não é? Sem dúvida. O subconsciente registra logo ali. E mesmo depois os pais explicarem que ele ia... Sim, já está. Foram só... Aquela emoção já foi sentida. Sim. Aquele cenário já foi tudo criado não no corpo, não é? Primeiro, não é? A nível de emoção, e depois... E foi registado no subconsciente automaticamente. E registado, exatamente. Sim, sim. Portanto, isto era só para dizer que são pequeninas coisas, às vezes, não é? Que aquela percepção fica para sempre. Fica para sempre. E são essas... Este honrar, aceitar e, em vez de rejeitar, incluir e sentir sem julgar, como tu estavas a dizer há pouco, que é difícil, como é óbvio, não é? É sem dúvida assim os passos fundamentais. Este amor, há uma frase que é o amor cura tudo, e acho que é mesmo por aí, é a sentir esse amor próprio, esse amor connosco, e mesmo com alguns familiares, e não estou a dizer isto, o perdão que a Cecília estava a dizer há pouco, o perdão, há coisas que nós nunca vamos, ou seja, que é difícil perdoar, mas enquanto nós não percebemos que o perdão não tem a ver, é muito mais para nós do que para os outros, não é? O espaço que ganhamos interiormente quando conseguimos perdoar é assim é libertador. É libertador e permite então depois ires mais leve, sem essa carga toda. E pronto, basicamente para mim enquanto essas feridas não forem reconhecidas, e este homem, por exemplo, percebeu na terapia e integrou, vamos sempre continuar a repetir os mesmos padrões nos relacionamentos, nos filhos, na educação, na forma como lidamos com figuras de autoridade, não é? Muito a ver também com injustiças, etc. Sei lá, há tantas coisas. Agora, no dia em que percebemos o essencial, estas batalhas todas que estamos a travar não são com as pessoas à nossa volta, são com partes dessa nossa história que ainda não foram vistas, e quando começamos a olhar para elas, como estavam há pouco a dizer, olhar para essa criança com consciência, responsabilidade e ação do acolhimento, que seja, as coisas começam a transformar-se, as relações ficam mais leves, os conflitos perdem aquele peso esmagador e passamos a ver realmente o que é que está à nossa frente, não é? Da forma como tu viste a torneira, o filtro, começaste a ver claramente aquilo que estava à tua frente, que até à data não estavas a ver. E eu acho que é deste lugar de perdão, amor, compaixão, que nós ganhamos esta clareza e este espaço. Ou seja, não é nada de concreto que eu vos consigo dar, a não ser amor. Amor. Que é tudo. Que no fundo é tudo. É por aqui, é só por aqui. É só tudo. É só tudo. É só tudo amor.
E o que é que as criança, o que é que a criança, qualquer Sim, criança sim. precisa? Não, claro, tu, Amor, tu amor. esperas amor incondicional, portanto, quando isso. entras Yeah. nesta densidade e já levas com, não, o amor tem condições, não podes fazer isto, Sim. pronto, está o caldo enterrado, não é? Como se Mas costuma tu dizer. podes dar-te esse amor incondicional sempre, não é? Exatamente, Só exatamente, tu. exatamente, mais do que ninguém. Cecília, ferramentas. Sim, olha, estava a pensar logo à partida, para começar, porque muitas vezes as pessoas são autocríticas. Porquê é que eu ainda faço isto? Porquê é que eu ainda sou assim? Porquê é que eu ainda... E é logo aqui, esse tal amor, esse tal amor. É logo aqui, tipo, calma, isto pode vir de algum lado. É a criança também, não é? Isto foi o tal mecanismo de defesa ou a adaptação que tu usaste para sobreviver em determinada altura. Então vamos lá, vai lá agora ao teu passado, até pode ser no mental. Já não precisas de fazer isso assim, se calhar já não precisas, não é? Por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto. Eu calava muito, né? Pois se eu tinha um pai que era muito autoritário e que gritava e que se eu dissesse mais do que duas palavras podia sujeitar-me e levar um estaladão, não é? Eu aprendi a calar-me. E ao longo da vida também eu percebia que eu não conseguia falar muito com pessoas que precisavam muito de contra-argumentar, sabem? Aquelas pessoas que são muito efusivas, Conflituosas, sim. conflituosas e querem muito defender os seus argumentos, não é? E eu às tantas percebi, ainda antes de curar, tipo, epá, calma, tu se calhar não queres comunicar é com pessoas que sejam demasiado efusivas, mas tu consegues comunicar com pessoas que te sabem ouvir, não é? Com pessoas mais tranquilas, que comunicam numa linguagem que tu comunicas também. Dar um bocado de desconto a nós próprios, começar logo desta forma, mais suavizar, não sermos tão rígidos connosco de porque é que nós ainda fazemos isto. Ver o contexto geral também da coisa ajuda. Então, trazer logo esta compaixão, retirar um bocadinho esta autocrítica e trazer um bocadinho mais a compaixão e o conhecimento de que há de haver um motivo pelo qual eu ainda faço isto. Então, eu vou ter paciência comigo. Vou ter a paciência que os meus pais não tiveram comigo, vou eu ter comigo. Pronto, começa logo aí. Outra ferramenta também, mas aqui mais pela positiva, é também permitirmos a brincar, fazer qualquer coisa que nós também gostávamos de fazer quando éramos crianças. Seja andar de patins, seja dançar, seja... Ainda agora vem-me saudades de andar de saltar ao elástico, mulher. Que eu punha Bem, eu as adorava cadeiras na sala. Eu também fazia isso. Os meus vizinhos iam ficar malucos. Cantavam 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, Sim, 1, 2. trazer este equilíbrio também de... eu adorava jogar ao elástico. Trazer este equilíbrio, não tem que ser só ir à criança que está triste, mas também a ser à criança feliz, porque nós também tivemos tantos momentos felizes e que gostávamos de fazer rodas, o que eu adorava fazer rodas. Quem me diz, olha, vou ir um dia destes para uma relva e vou fazer rodas até me fartar. Pronto, é uma forma de eu também honrar a minha criança alegre. E isto também é cura pelo bom, de me conectar Sim. à minha criança feliz e aumentar, expandir essa minha essência de alegria em mim. Fátima, parecem-me ótimas ideias. Ótimas ideias. Exato. No meu caso, eu senti mesmo um exemplo muito específico. E é escrever. Escrever para a minha criança. Falar para ela e escrever-lhe. É como quando fazemos com o nosso diário. Porque muitas vezes achamos que não, mas o facto de movimentar a nossa mão em jogo com a tinta é uma maneira também de canalizar outras dimensões com esta própria na matéria. Então, poderemos até achar que não estamos a falar muito com ela, mas estamos mesmo. Então, é escrever e dizer-lhe, perguntar-lhe como é que ela está, dizer como adulta o amor que tem por ela, o apoio que tem mesmo constante, ouvir, simplesmente deixar-se levar e comunicar-se com ela mediante a escrita.
e ter essa carta, dedicar o tempo que for preciso. Haverá pessoas que serão muito rápidas e outras que precisarão de estar quase 1 hora a escrever, e não tem mal nenhum. É fazer ao seu jeito. E uma vez feito isto, até pode fazer com a sua rúbrica, com a sua assinatura, ou se despedir e dizer com todo o meu amor de mim para ti, o que quiser. E depois ter essa carta junto de mim, deixar, por exemplo, na mesinha da cabeceira durante vários dias, ou pôr embaixo do nosso travesseiro, sentir essas emoções, o que eu escrevi, o que eu transmiti para ela. E quando achar que já terminou e que se calhar eu te quero escrever outra carta diferente, uma continuação da história comigo própria, então fechar o ciclo e dar-lhe um fim. É um ritual mesmo, dar-lhe um fim a esta carta. E poderá ser molhá-la em água ou depois enterrar ou deixar numa planta que eu adoro, que eu gosto muito, ou levar o que for, mas é fechar o ciclo na matéria, porque isso também fecha uma parte do meu ciclo comunicativo com a minha criança. E posso dar uma continuidade a tudo isto também. Mas essas cartas que se escreviam à mão no papel, voltar a isso também é muito, muito bom. Sim, já o tinhas mencionado, acho eu, noutro tema também, não é? A importância deste. Sim, pois eu Sim, senti mesmo que tinha de o dizer, portanto, sim. benditas cartas. Porque é frequência, não é? Carrega a vibração, carrega a energia, somos nós a escrever, faz todo o sentido. Faz Exatamente, todo o sentido. exatamente. Eu gostava de incluir uma prática para dizer não. Uma prática para dizer não sem culpa. E também para poder reconhecer o sim que tu queres, seja ele de limite ou de algo que tu desejes. Obviamente inspirada pelo Gabor, portanto algo gaboriano, mas ele põe muito foco neste não, na importância do não. Não é à toa que as crianças aprendem a dizer não antes de aprenderem sim, não é por acaso. E envolve 4 perguntas muito simples. A primeira é perguntar-te onde tenho dificuldade em dizer não. A segunda, qual é a história que eu conto a mim mesma ou a mim mesmo sobre o motivo pelo qual não digo não. A terceira pergunta seria, essa história é verdadeira? Essa história será verdadeira ou não? E quarta, qual é o impacto em mim quando não digo que não? E é esta a minha sugestão para começar a praticar os nãos saudáveis e os limites. Acho que fechamos tema. Não sei se querem acrescentar alguma coisa mais. Quem cala consente. Então pronto, vou fechar o tema. Queria relembrar mais uma vez que maio terá 5 sábados, ok? Portanto, vamos ter um episódio extra. Envia-nos perguntas, seja por Instagram, por e-mail, por comentário. Pode ser anónimo, podes dar os teus dados, o que quer que seja, qualquer pergunta, seja aquela coisinha que te atormenta há anos, que não sabes porquê, pergunta que uma de nós, certamente, se não todas, responderemos neste episódio especial de maio. Eu gostava de fechar com as palavras do Gabor Mate, aquelas que foram o meu clique interno, generosamente patrocinado pela Catarina. Mas é verdade, foste tu, essa iniciadora fantástica. E gostava de o partilhar porque quiçá possa ser também clique de alguém mais. Curar é tornar-te inteiro, é integrar todas as tuas partes e reconhecer aqueles aspectos de ti mesmo que desprezaste, rejeitaste ou dos quais tentaste fugir. É regressar ao teu eu autêntico que nunca deixou de existir, mas com o qual perdeste a conexão. Se o trauma é a perda de conexão contigo mesmo, então a cura é o reencontro com o teu verdadeiro ser. Percebes que estás a curar quando as coisas que antes te despertavam gatilhos já não te afetam tanto,
ou consegues ultrapassá-las de forma mais rápida e consciente. Na verdade, a cura acontece quando o passado começa a perder o poder que tinha sobre o teu presente. Este foi o meu clique. Obrigada por estares connosco. Acho que conseguimos sentir aí o sorrisito da tua criança interior depois desta jornada. E lembra-te, um passinho pequenino, com amor, já é cura. Até para o mês que vem. E por hoje ficamos por aqui, para o sistema nervoso não panicar. Se algo tocou em ti, não tentes perceber tudo. Escolhe apenas uma coisa para aplicares este mês. Uma. E se este episódio te ajudou, partilha, porque a cura em grupo multiplica a energia. Obrigada por estares connosco. Até ao próximo encontro luminoso e que este mês te aproxime ainda mais da tua essência.